Fala pessoal, a gente vai continuar falando sobre DRE, demonstração de resultados de exercício. Nós vamos recapitular aqui. Olha só, a gente falou dessas três linhas primeiro, né? Agora a gente vai falar das despesas. Mas antes, para que a gente está vendo tanto número assim? Tudo isso vai nos mostrar como garimpar, achar uma empresa que tenha vantagem competitiva, durável, tá? Então, a gente vai destacar alguns pontos aqui que vão ser úteis para isso. Não só o DRE, como a gente está vendo aqui, mas, por exemplo, a demonstração do fluxo de caixa, que a gente viu na aula passada, a gente vai ver aí se a empresa está recomprando as próprias ações, analisando ele, vai monitorar as vendas da empresa, vai ver o que está sendo gasto aí com melhoria dos ativos fixos da empresa, tá? E também vai ver o PL, né? Que é o patrimônio líquido, lá quando a gente viu o exemplo lá do Josias, que é o quanto que os sócios investiram na empresa, né? No caso do DRE aqui que a gente está vendo, a gente analisa aí a direção dos lucros, né? As margens de vendas e tudo mais. E o que acontece? Aqui, a receita, como a gente viu, a receita total, ela não, por si só, ela não mostra nada. A gente precisa sempre deduzir os custos dos bens vendidos, né? Para a gente saber a direção do lucro, onde que está indo aí a constância e a direção desses lucros, tá? E aí, a gente agora deve analisar as despesas, que são mais reduções. A gente vai tirar mais dinheiro aí desses 7 mil aqui, tá? Por meio das despesas que a gente vai ter. E, logicamente, obviamente, o maior segredo de uma empresa, como a nossa vida também financeira, é ter menos gastos, né, pessoal? Então, quanto menos despesas a gente tiver aqui, quanto mais essas despesas forem enxutas, a gente vai ganhar mais dinheiro, beleza? Então, as despesas operacionais é tudo aquilo que a gente vai gastar para poder fabricar o produto ali. Na nossa operação da empresa. Então, aqui inclui a parte ali por exemplo, no caso da Coca-Cola, tudo aquilo que a gente gastou para poder fabricar a Coca. Então, pegar o alumínio, amassar ele, né, fazer ele naquele formato. Então, são despesas que vão agregar aí na própria indústria, né, por exemplo, o aluguel ali da nossa fábrica, aluguel de equipamentos. Então, despesas que são ligadas à operação mesmo, à parte produtiva, tá, pessoal? O que a gente sabe aí, o que gera a margem de lucro boa, como a gente viu, é essa vantagem competitiva, durável da empresa, né? Quando a gente consegue vender colocar esse preço no produto, e aí a gente fala de receita, a gente consegue colocar esse preço aí acima dos custos, lógico, né? E se não tiver vantagem competitiva, a empresa ela precisa diminuir o preço e aí vai reduzindo as margens de lucro, rentabilidade. Então, aí complica. Então, beleza. As despesas aí operacionais são essas despesas, como a gente falou, diretas, indiretas, que a gente tem, aliás, são as despesas diretas, né? Ali na produção mesmo. Inclui também esse outros, né? Que é o que é não recorrente? É aquilo que não estava previsto. Então, às vezes, acontece de entrar, a gente vai ver isso também, às vezes a empresa, por exemplo, ela vende um terreno que ela tem a um preço muito alto. Então, é uma receita não recorrente, por exemplo. Então, esse não recorrente significa isso, tá? Agora, a gente vai falar das despesas de vendas gerais e administrativas. O que seria isso, né? Pessoal, então seria salário, seria o gasto ali com o pessoal, viagens da gestão, a folha de pagamentos, despesas com advogados, né, judicial, esse tipo de coisa, publicidade, propaganda. Então isso seria despesas de vendas, né, para poder vender o produto. Então para poder vender a Coca-Cola, precisa de fazer marketing, propaganda na TV. Então isso entraria nas despesas aí
esses 1.000 também, tá? Varia muito, né, de cada empresa. A Coca, por exemplo, ela faz muita despesa com marketing. Agora, outras empresas, elas não têm tanto budget assim, né, para fazer propaganda. Então, ele vai mais para boca a boca, enfim. O que a gente vê como padrão é que uma empresa sem vantagem competitiva tem muita variação, percentualmente falando, aí nessa despesa de vendas geral e administrativa. Varia muito ao longo do tempo, tá? Então, um ano gasta muito, no outro ano gasta pouco, não existe uma constância. Como a gente tem falado, né? Toda empresa que não tem vantagem competitiva, normalmente ela não tem constância em muita coisa, tá? Não só em receitas, mas também aí em despesas. E por isso ela é uma incógnita, né? É um problema aí. Beleza? Então, a despesa, essas despesas de vendas gerais e administrativas, o que a gente analisa aí quando a gente olha para um DRE de uma empresa? O que a gente tem que olhar? Pessoal, então uma empresa sem vantagem competitiva, o que acontece? Ela tem uma variação muito grande desses gastos com despesas gerais, vendas e administrativas. Então, é uma empresa que não tem constância em nada normalmente, tá? Ela gasta muito num ano, depois ela gasta pouco. Não só nisso, mas também não tem constância em receitas. É que a gente vê, né, esse padrão. A empresa que tem vantagem competitiva sustentável, ela tem um padrão, ela tem uma cartilha. Ela é mais ou menos previsível. Agora, essas empresas que não têm, ela gasta muito, gasta pouco, ela varia demais. De um ano para o outro, ela pula de um gasto muito alto para um muito baixo, tá? Então, o que a gente vê? Como padrão, se a empresa gasta menos de 30% do lucro bruto em despesas de vendas e de gerais administrativas, ela tem uma vantagem competitiva fantástica, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem 1.000 e se a gente comparar aqui, ó, com o lucro bruto, a gente vê que 1/7 vai dar aí menos de 30%, bem menos, tá? Então, é uma empresa com vantagem competitiva fantástica nesse caso. Agora, se for entre 30% e 80%, acima, né? Vamos colocar aí, acima de 30%, já começa a complicar, a gente tem que ficar de olho nisso aí, porque o setor pode ser muito competitivo, tá? A GM aí, vamos analisar. Numa fotografia aí dos últimos 5 anos, se pegar uma parte dos 5 anos que ela teve aí, na verdade, passou de 28% para 83%. Então, essa despesa aqui, em um ano, numa esfera aí de 5 anos, era 28%, passou para 83%. Então, é uma empresa que não é previsível, empresa que oscila muito. Então, isso afasta. Sempre quando tem incerteza, essa incerteza o acionista afasta desse tipo de empresa, tá? Então, a Ford, a mesma coisa. Olha só, até pior, na verdade. Ela, em média, gastou entre 89% e 780% em despesas de vendas gerais e administrativas. Ou seja, mais de 100% aqui, na verdade, ela teve prejuízo, né? Então, é uma coisa que precisa cortar rápido, né? O custo, a gente diz que é igual unha, né? Sempre tem que estar cortando. Então, tem empresas que são amaldiçoadas por isso, tá? E alguns setores aí, como a gente está dando exemplo aí, você tem percebido, né? Que tem despesas constantemente altas. Pessoal, falando de P&D, pesquisa e desenvolvimento, que a gente muitas vezes relaciona com o CAPEX, que é aquilo que a empresa investe para poder se desenvolver no futuro, vamos dizer assim. Parece que é uma vantagem competitiva uma empresa que investe muito em pesquisa e desenvolvimento, mas não é. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Empresa muito tecnológica, empresa que se desenvolve muito, investe muito em pesquisa, em pessoas para poder desenvolver novos produtos toda hora. Então,
isso parece, mas não é. A gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque patente, no caso da indústria farmacêutica, por exemplo, patente expira, é um avanço tecnológico, ele é substituível, uma nova tecnologia surge sempre. Então, cuidado com isso aí, tá? São empresas gastadoras demais, que precisam ficar inventando produto, por exemplo, no caso da Merck ou no caso de uma empresa farmacêutica, ela precisa ficar investindo sempre para poder inventar um novo medicamento para curar uma doença, e aí gasta aí anos de dinheiro em cima disso para poder continuar tendo mercado, e ela precisa sempre fazer isso aí, tá? Ela muda o programa de venda. Então nós temos um novo produto, então tem que ter uma outra abordagem no mercado para vender. Então, normalmente também esses gastos, né, também com vendas acabam aumentando, que é o gasto, a despesa que a gente viu anteriormente também. No caso da Merck aí, farmacêutica, 29% do lucro bruto dela é gasto aí com P&D, tá? E 49% em gasto com vendas. Olha só, então fica muito pouco, né, de lucro líquido, lucro operacional aí que a gente vai ver mais para frente para a empresa. Então ela precisa correr contra o tempo, tal, novas invenções. A Intel também, se ela parar no tempo de desenvolver os processadores dela, ela vai perder a vantagem competitiva e vai sair do mercado e pode morrer. Então 30% da Intel do lucro bruto é P&D. Pessoal, então mais uma mensagem aí do Warren Buffett, ó. A gente precisa frequentemente fazer isso, tá, pessoal? E muitos investidores a gente sabe, vê por aí, que não fazem análise de nada, compram empresas baseadas em dicas, no que o primo falou, e a gente precisa fazer essas análises sim, e você que está fazendo esse curso está aprendendo a fazer de uma forma simples, e a gente vai ver ao longo do tempo como fazer essas análises aí de forma mais prática e depois de uma forma mais completa. Beleza? Obrigado e até a próxima.